Vamos louvar o Senhor Jesus nessa noite? Queria convidar você a fechar os seus olhos nesse instante. Pode já estar neste lugar. Você já tomou a decisão mais importante do dia, de sair da tua casa, do conforto do teu lar, para vir na casa do Senhor adorar Ele. Agora basta você se derramar na presença do Senhor, amém? Queria convidar os jovens, se quiserem, podem vir aqui na frente, não tenha vergonha, não tenha medo, nós não vamos morder vocês. Feche seus olhos, vamos falar com o Pai juntos nesse momento, amém? Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por mais esse culto, não um culto para jovens, Pai, mas um culto de jovens para o Senhor, um culto onde nós deixamos festas, lugares, ó Pai, que são mais atraentes à carne, mas para estar na Tua presença hoje, Pai, enquanto muitos escolheram estar assistindo jogos, Pai, isso não é pecado, nós escolhemos estar na Tua presença hoje, por isso nós te pedimos, Pai, com a Tua infinita misericórdia, derrama a Tua presença neste lugar, Pai, enche essa casa de adoração, Pai. Que cada um que entrou nessa casa, nesse tempo hoje, Pai, saia daqui renovado, transformado. Saia daqui com a vitória que vem buscar a Tua presença, Pai. O Senhor diz a Tua palavra que onde dois ou mais estiverem reunidos em Teu nome, Pai, ali o Senhor se faria presente. Eu não preciso, Pai, contar, mas já sei que tem mais de 2 pessoas aqui. E eu sei também que o Senhor é fiel à Tua palavra, Pai. E se o Senhor disse na Tua palavra que o Senhor estaria presente, o Senhor já está neste lugar, Pai. Senhor, por isso eu te peço, encontre corações quebrantados, contritos, ó Pai. Corações alegres em estar na Tua presença, Pai. Senhor, agora também coloco diante de Ti vidas, ó Pai, como a vida da pastora Rô, que está no hospital agora, Pai. Ela precisa de um milagre, Senhor. Senhor é o médico dos médicos, ó Pai. Aqui em nosso meio já temos testemunhos, Pai, vivo, de que o Senhor faz milagre, Pai. Cura do câncer já teve aqui, está aqui presente, Pai. Cura de tantas outras coisas, ó Pai. Pessoas que não eram nem para estar aqui mais, ó Pai, mas o Senhor ressuscitou. Faz, ó Pai, na vida da irmã Rose agora, Pai. Ela é Tua serva, Senhor. Levantamos agora um clamor de fé, Pai. Aonde nossas mãos não alcançam, o Senhor alcançará, Pai. Confunda a medicina agora, em nome de Jesus. Que venha mais um testemunho para essa casa de oração. Mais um testemunho de milagre, Pai. O Senhor, às vezes, naquele hospital existem médicos ateus. Médicos, ó Pai, que não creem no Senhor, Pai. E vê um laudo hoje. E em nome do Senhor Jesus, amanhã verá a vida dela renovada, restaurada 100%. Irá dizer, a medicina não entende, a medicina não tem como explicar. Realmente, o Deus que a senhora serve é verdadeiro. Nós cremos no Teu poder, ó Pai. O Senhor ainda faz milagres, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Temos a irmã Rose do louvor, Pai, que está ainda enfrentando dificuldade, Pai. Pai, coloque as Tuas mãos agora, Pai. Fortaleça as pernas dela, Pai. Que ela possa estar diante do Senhor, te adorando aqui, em breve, Pai. Subindo nesse altar para Te adorar, em espírito e em verdade, Pai. Como ela sempre gostou de fazer, com alegria no coração, Pai. E tantos outros, Pai, que nós não vamos lembrar agora. Coloca as Tuas mãos, Santo Espírito de Deus, nós te pedimos agora. Traga milagres, curas, restauração, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, acreditando no milagre. Para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Vamos adorar o Senhor, porque Ele vai dar a vitória. Em nome de Jesus.
deserto? Dá para pular um pouquinho? Vou esquentar esses jovens. Isso. Vamos lá. E no deserto eu me encontrar, viver secado por Egito, eu sei por Faraó. Sendo impedido de prosseguir, eu sei que o teu povo cairá sobre mim. Sei que o teu povo cairá sobre mim. E me levará em te confiar.
Se a gente pensar na letra que ele está falando aqui, talvez seja difícil vivê-lo. Nós temos irmãos agora, nesse mesmo instante, internados, nós sabemos disso. A noite fria caiu sobre eles. Existem vidas hoje lutando para viver. E nesse momento, é como se eles estivessem vivendo o que o povo de Israel estava vivendo. Na frente o mar, a incerteza do amanhã. Atrás, Faraó, a doença, os problemas. É difícil você ter força para pular na presença de Deus quando você perde o chão. É difícil você glorificar o nome do Senhor quando você olha para o lado e você vê seus entes queridos chorando porque não sabe se você vai sobreviver. Ou para quem está ali do lado chorando, ver o teu ente querido ali deitado naquela cama. Não é fácil. Mas a palavra do Senhor nos garante a vitória. Aleluia. E é nesse momento em que nós precisamos entender que somos um livro, uma Bíblia aberta. Porque vale muito mais a sua atitude nesse momento do que você subir no altar com uma palavra pronta e pregar para milhões de pessoas. Vale muito mais você nesse momento de dor, de sofrimento, erguer as suas mãos para o alto, glorificar o nome do Senhor, acreditando que o mar vai se abrir. Eu creio. Acreditando que você vai passar com os pés a seco. Glória a Deus, eu creio. Igreja, você já parou para imaginar o mar abrir? Todos aqui já foram na praia, amém? Você olha para o mar assim, é sem fim. É quase impossível você enxergar do outro lado. Aliás, impossível. Aquele povo estava diante de um mar. Eles não estavam diante de um lago, de uma piscina. E o povo que estava vindo atrás deles não queria conversar. Eles vieram para matar, sabe por quê? As pragas que foram jogadas no Egito haviam ferido até o filho de Faraó. Faraó estava com sangue nos olhos. Faraó não estava querendo chamar Moisés para uma conversa e colocar ele cativo de novo. Faraó queria a cabeça de Moisés. Faraó queria matar o povo de Israel. Aquele povo estava aflito. Tente se colocar só um segundo no lugar daquele povo. Às vezes você recebeu uma palavra do Senhor que Ele falou que ia te tirar de um lugar e ia te colocar num lugar de exaltação e você está vivendo o processo e hoje você perdeu tudo. Mas você ouviu o profeta do Senhor falar: filho, filha, eu tenho visto as tuas lutas, eu vou te tirar daqui onde você está sofrendo, onde você é escravo, e vou te levar para a terra que mana leite e mel. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí esse povo é liberto, esse povo vê as 10 pragas serem lançadas no Egito, cada praga ferindo um Deus deles, mostrando que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Aquele povo sai de lá feliz da vida. Aquele povo sai de lá pulando de alegria, falando: cara, nós adoramos o Deus que faz. A gente vai chegar lá. Eles começam o caminho, de repente tem um mar na frente. E eles olham para Moisés e falam: ei, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Eu estava lá, sendo um escravo ou não, tinha onde dormir. Meu filho e minha mulher tinham onde dormir, eu trabalhava, sim. Eu era chicoteado, sim. Mas eu ia voltar para minha casa hoje. Agora, Moisés, o Faraó vai me matar. Você acha que esse povo não questionou a Deus? E agora sejamos sinceros, igreja. Quantas vezes nós, sendo vasos, questionamos o alheio? Senhor, você prometeu para mim no culto de quarta-feira, usando a palavra do pastor Vail, presbítera Verinha, o irmão do violão, o Ju, ministrou louvor e falou com uma palavra que Deus me deu, que senti queimar meu coração.
E eu imaginei, Pai, que hoje, quinta-feira, o Senhor viria com uma porta aberta e eu fui mandado embora. Meu carro quebrou. Eu acordei estranho e fui diagnosticado com uma doença. Pai, por quê? Foi para mim mesmo aquela palavra? O Senhor não errou, não? Será que não era por mão de trás e eu me iludi? Pai, o Senhor esqueceu de mim. Quantas vezes nós já não fizemos essa oração para Deus? E o Senhor, tendo misericórdia, nos dá a mão, nos conduz, nos coloca de pé de novo. E então você vê um laudo médico ser totalmente transformado, de positivo para negativo. Aí você vê que aquela porta de emprego foi fechada na tua vida. Dias depois, alguma outra maior abre. Aonde você vai ganhar mais, trabalhando menos. Aonde você vai ser luz, aonde há trevas. E Deus vai ser exaltado através da tua vida naquela linha de produção agora. Mas você já não é mais um simples operador de máquina, agora você é líder. Agora você é encarregado. Agora Deus te colocando em um patamar diferenciado, aonde Ele vai te provar mais, porque é quem mais dado, mais cobrado. Mas você vai suportar esse processo, porque Ele te cuidou, Ele cuidou de você, Ele criou uma raiz em você nesse processo doloroso. Eu tenho visto muitas e muitas ministrações sobre árvores grandes. E eu tenho profetizado que nesse ministério onde nós estamos hoje, Rio de Promessas, o Senhor vai florescer novamente. Mas a igreja não é rápido. É uma semente que a gente lançou há 5 anos atrás. Agora a gente está vendo um broto. Mas Deus já enxerga uma floresta. O Senhor diz na palavra dele: você acha que os campos estão prontos, mas o campo já está branco. É hora da colheita. É difícil você olhar e ver um cenário atual, onde muitos estão se apostatando da fé, onde muitos estão procurando na internet a verdade que está na Bíblia, onde muitos estão buscando coaches que lê a Bíblia, transformam para o linguajar humano e ganham a tua alma para o inimigo, mamon. Leem a palavra do Senhor para te trazer vida financeira. E você morre espiritualmente. E está tudo bem. Porque agora eu conquistei carro, casa. Agora eu tenho 3 mulheres. Eu já não preciso mais ir num templo onde todos estão ali perdendo tempo. Agora eu faço, eu aconteço. Mas aquele grande dia, igreja, aquele que permaneceu firme no porco aqui, Deus vai dar muito lá. Aquele que encheu o bolso aqui, infelizmente, muitas das vezes não terá nada lá. E haverá um dia em que eu ouvirá do mestre: eu não te conheço, apartado de mim, vós que praticais iniquidade. E sabe quem vai estar nessa fila? Muitos pastores, muitos ministros, muitos profetas. Sabe quem vai estar na fila do servo bom e fiel? Muitos que não tinham nada aqui nessa terra, que não tinham título nenhum, que era só mais um. Lá no céu terão galardões, terão uma mansão que o Senhor preparou, porque Ele disse que está preparando um lugar para morarmos. Mas sabe por que não se fala mais do céu? Porque está gostoso viver aqui na terra. Sabe por que não se fala mais do céu? Porque não tem crente morrendo. Porque os crentes já não são crentes. Porque os verdadeiros cristãos já estão escondidos há anos na caverna. Já não estão mais incomodando o inferno. E por isso o diabo não está matando. Porque já não são deles. Não são verdadeiros cristãos. Ele não mata os que já são deles. Existem muitos que estão subindo no altar hoje, igreja, pregando lindamente, fazendo eu e você chorar. Mas
mas não carregam a presença. É apenas performance. Igreja, é hora de a gente despertar uma fé. Porque o Senhor disse que nos últimos dias Ele derramará o Espírito dEle como chuva copiosa. Quem aqui já participou de um culto no qual você foi cheio, falou em línguas, não conseguiu se manter de pé e caiu no chão, e quando você acordou parecia que estava em outra dimensão? Quem aqui já participou de cultos assim, igreja? Só que sabe o que está acontecendo com nós? E eu me coloco nisso. Precisamos de congresso para sentir a presença. Precisamos de retiro para sentir a presença. Precisamos de igreja cheia para sentir a presença. Está errado. Atos 2. A multidão não estava lá dentro. A multidão estava lá fora. Poucos estavam ali dentro, mas com um clamor sincero, aguardando a descida do Espírito Santo. E todos foram cheios. Você crê que hoje Ele pode te encher aqui? E depois esse povo que estava lá dentro, cheio da presença do Espírito Santo, saiu lá fora e converteu a multidão. Não espere o inverso. Não espere a multidão entrar para você se converter. Se converta, depois vai para a multidão e Deus fará a grande obra. Vamos fechar os olhos essa noite, vamos adorar Ele, porque toda a terra será cheia. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez, que onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Eu ouvi uma vez e li no teu livro o que o Senhor fez. Faz mais uma vez. Onde houver dois ou três juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra ao som da tua igreja. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, abre o céu neste lugar, Pai. Aleluia. Mas não porque nós somos bons, muito menos porque nós merecemos algo de Ti. Mas abre o céu neste lugar para que a Tua palavra se cumpra em nós. E através de nós, Senhor Jesus. Envia Seus anjos agora para louvar conosco.
Onde está a tua igreja, Senhor? Você pode dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Pode me usar nessa geração para fazer a diferença, Pai. O Senhor só precisa de um disposto, igreja. Isso é o mais extraordinário do nosso Deus. O mundo precisa de uma multidão para fazer uma revolução. Deus precisa de um disposto para converter um país. Mas a pergunta que não quer calar: aonde está o povo disposto? Aleluia. Igreja, aqui no nosso meio pode ser levantado um Elias. Aleluia. Elias falou: não vai chover. O céu respondeu e não caiu uma gota. Elias orou, o céu voltou a cair chuva. Elias desafiou a um Deus pagão e disse assim: ó, o Deus que responder com fogo, esse é verdadeiramente Deus. Todos aqui conhecem a história. Os profetas de Baal se flagelando, gritando, fazendo sacrifícios e não foram respondidos. Para vergonha, Elias, por sua vez, clamou, e o céu respondeu com fogo. Qual a diferença, igreja, do Deus de lá para o Deus de agora? Ele é imutável. Sabe o que está faltando? Um povo corajoso. Se Deus não respondesse, Elias seria morto. Mas Elias foi lá, teve coragem, e Deus honrou a coragem de Elias. Abraão subiu o monte com teu filho, Deus honrou a fé de Abraão. Moisés tocou com o cajado no mar e o mar se abriu. Eu quero que você agora, em nome de Jesus, feche seus olhos e com fé agora. Eu não sei a dificuldade que você tem enfrentado, mas ela com certeza é muito menor do que a grandeza do teu Deus. Seja ela enfermidade, seja ela finanças, seja ela casamento, seja ela o que for, depressão, angústia, tristeza. Eu quero que você coloque diante da presença de um Deus que faz. E com fé no coração agora, você vai declarar que o teu Deus responderá com fogo, com fogo, com fogo. Essa situação será diminuída a nada. Em nome de Jesus, em
fé do tamanho de um grão de mostarda hoje aqui, você vai sair daquela porta carregando a tua vitória. Talvez você não venha buscar resposta para ti, mas para algum familiar. E se você tiver fé, você vai sair daqui hoje com a vitória na mão. Mas eu vim para um culto de jovens. Eu vim para um culto de jovens. E o Senhor visitou a tua casa hoje. Você veio para um culto de jovem num sábado qualquer. Talvez você não tinha nada melhor para fazer hoje. E o Senhor conhece teu coração. Você pode mentir para mim. Talvez você só veio hoje aqui porque não tinha nada mais interessante para você fazer. Mas a misericórdia do Senhor, que se renova cada manhã, ela te viu entrar por aquela porta hoje. Ele falou assim: filho, filha, talvez você entrou hoje aqui desacreditado. E aquela situação está travada há meses lá. Aquela luta está quebrando tua fé. Você ora por aquela área na tua vida e parece que o negócio não vai. Na verdade, volta para trás. Faltava uma assinatura e volta todo o processo. Mas hoje o Senhor visitou a papelada. O Senhor visitou os hospitais. O Senhor visitou o teu ente querido que talvez ainda não se entregou para o Senhor. O Senhor visitou o teu cônjuge. O Senhor visitou o teu trabalho. Aquela promoção vai vir. Porque o Senhor não tem crise no céu. Para Ele não tem impossíveis. Gabriel, eu nem sou cursado. Eu coloquei meu currículo lá pela fé. É esse mesmo que o Senhor vai colocar na mão do gerente e falar: é esse aqui que vai ser o novo encarregado nessa linha de produção. É esse aqui que vai ser a cozinheira-chefe. É esse aqui que vai coordenar toda uma área dessa empresa. Igreja, talvez não damos nada para um culto de jovem. Eu já fui jovem, eu já vim num culto sem vontade nenhuma de estar aí. Mas já saí de um culto de jovem renovado. Já saí de um culto de sábado mais transformado do que muitos congressos que eu já fui. Sabe o que ele procura? Um coração rendido. Eu queria convidar você agora, se possível, a se ajoelhar. Eu sei que eu pedi outro, mas até que o Senhor venha. Igreja, se você puder, se ajoelhe agora. Um joelho no chão. É uma casa inteira de pé. Eu sei que talvez aqui existe no nosso meio pessoas que não podem se ajoelhar, mas dobre o teu coração. Rende-se agora na presença do eterno Deus. Sentindo que Deus quer fazer algo aqui e não está aqui a pessoa que vai receber. Você veio buscar por ela e a tua fé vai salvar aquela vida. Sabe como aqueles 3 amigos que levaram aquele amigo aleijado, como foi pregado aqui pela Catiane alguns cultos atrás? Você fez isso hoje. Jesus vai salvar aquela vida. Jesus vai restaurar aquela vida. E Ele estará aqui em nome de Jesus no próximo culto para testemunhar. Assim você rasgar o céu apenas mais uma vez. Descer e fizer meus grandes feitos de novo. Como nos teus pecados, mostra teu
Obrigado pela tua infinita misericórdia, Jesus. Receba toda a nossa adoração, toda a nossa adoração, toda a nossa adoração, toda a exaltação a Ti.
somente a Ti, somente a Ti, Jesus de Nazaré, somente a Ti é todo louvor, toda honra, toda glória, toda lágrima derramada no altar, foi colhida no nome de Deus, e será recebido como um perfeito louvor, como uma perfeita adoração. Em Teu altar, Senhor. Aleluia, somente a Aleluia. Aleluia. Aleluia, igreja. Quem aqui já sente que tem algo diferente acontecendo? Quem aqui já sabe que vai sair daquela porta totalmente renovado? Lembra aquele problema que você não via saída? Desse tamanho para Deus. Acredita. Confia. Tu terás testemunho para lá. Através do que Deus vai fazer na tua casa, na tua vida, muitas outras almas serão alcançadas. Aleluia, igreja. Vamos passar a parte da palavra. É mais estendidinha. Dudu, me perdoa. Hoje é o Dudu que vai levar a palavra para nós. Um orgulho para mim, como foi o Mateus. Era mais um jovem trazendo a palavra. Glória, glória. O coração chega a sair pela boca. E como? Meu Deus. Mais uma vez eu falo, é isso que nos mantém de pé. Obrigado, Jesus. Se a gente estiver procurando um congresso, igreja cheia, a gente para no meio do caminho. Sabe o que nós temos que buscar, produzir frutos? O Dudu, quando eu conheci ele, quando eu entrei nessa igreja, ele era pequenininho, quietinho, continuou quietinho, mas de uma sabedoria. Quando ele abre a boca, quando ele fala, o Espírito Santo usa. E não será diferente nessa noite, amém? Dudu, não vou nem orar para não atrasar você. Seja usado em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor multiplique na tua vida, viu, irmão? Que o Senhor derrame bênção sem medida através dessa palavra, na tua vida e na tua casa. E que Ele te use hoje, através da tua vida, as vidas sejam tocadas. Amém? Paz do Senhor, igreja. Hoje a palavra que eu quero trazer é relacionada à sabedoria e conselhos. Eu vou começar lendo alguns versículos de Provérbios. E Provérbios foi escrito por Salomão, que foi o rei mais sábio que teve. Quando ele reinava, ele foi filho de Davi, o rei que reinou depois de Davi, e ele fez algo que agradou a Deus, e Deus falou: escolhe algo que você quer e eu vou te dar. E ele pediu sabedoria. E Deus deu muita sabedoria para ele, e ele foi um rei que muitos outros vieram pedir conselhos para ele, e ele deu os conselhos e foi muito sábio. E ele escreveu o livro de Provérbios. E Provérbios, ele fala muito sobre sabedoria em várias áreas. E eu peguei alguns versículos para a gente começar a entender sobre o que são sobre os conselhos e a importância deles. Primeiro a gente tem em Provérbios 15, do 22 ao 23. Os planos fracassam por falta de conselhos, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Dar a resposta certa é motivo de alegria, e como é bom um conselho na hora certa. Em Provérbios 13:10. O orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Em 12:15. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve conselhos. Em 20:18. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos,
e quem sai à guerra precisa de orientação. Esses são só alguns exemplos, mas tem muitos outros que falam de conselhos e da importância de a gente buscar sabedoria. Falando também em conselhos em reis, eu li muito essa semana o livro de 2 Crônicas. 2 Crônicas, Primeira e 2 Crônicas, elas são livros que contam as histórias que aconteceram com os reis de Israel e de Judá, assim como o livro de 1 e 2 Reis também. E eu vou falar desse livro porque reis têm que ser muito sábios e eles têm muitos conselheiros, porque cada escolha que eles fazem é bem importante, impacta no reino todo, né? Se eles fizerem uma escolha errada, é o povo que vai sofrer. E o primeiro rei que eu vou citar é o rei Roboão. Roboão foi o filho de Salomão. Salomão, após ele morrer, Roboão entrou como rei. E como você sabe que Salomão é um rei muito sábio, você acha que Roboão também deve seguir os caminhos, vai, e ser um rei muito sábio. Mas a hora que a gente lê o livro de 2 Crônicas, na história de Roboão, a gente vê que ele não foi tão sábio como o pai. Quando ele começou a reinar, vieram um reino de fora, alguns representantes desse reino, e perguntaram para ele: Roboão, seu pai ele foi muito duro com a gente, você também vai ser da mesma forma? E Roboão foi consultar-se com os conselheiros do pai dele, e os conselheiros disseram: olha, fala para eles que você vai ser mais leve, mais brando que seu pai, que eles vão gostar de você e vão servir o seu reino. Mas Roboão falou: não sei, vou ver com meus amigos. Aí ele foi lá com os amigos dele, perguntou a opinião deles, e os amigos disseram: cara, fala para eles que o seu pai foi muito fraco, que você vai ser 5 vezes pior com eles, você vai ser muito mais duro. E Roboão não pensou 2 vezes, ele aceitou o conselho dos amigos, ao invés do conselho dos sábios, que aprenderam com Salomão e acompanharam Salomão no reinado dele. E Roboão foi lá, falou que os amigos dele falaram para ele falar para as pessoas, os representantes do outro reino, e como consequência, no fim, o reino de Israel foi dividido em 2. Aconteceu um golpe e umas guerras, e por vários séculos ficou essa divisão entre o reino de Israel e de Judá. Roboão ficou com 2 tribos e as outras 10 para o rei Jeroboão, que entrou no lugar. E a gente viu que uma escolha errada de seguir um conselho dos amigos e não pelo conselho, porque pelo conselho, pela atitude certa, ele acabou causando uma consequência bem ruim no reino. Depois eu vou citar outro rei. Ele é o rei Acasias, que a gente vê em 2 Crônicas no capítulo 22, 3. E aqui diz: ele também andou nos caminhos da família de Acabe. Acabe ele foi um rei bem mau. E continuando: pois a sua mãe lhe dava maus conselhos. Ele fez o que o Senhor reprova, como os membros da família de Acabe havia feito, pois depois da morte de seu pai, eles se tornaram seus conselheiros para a sua ruína. Esse rei, ele escolheu os conselheiros que eram maus, que tinham incentivado os reis anteriores a fazer os maus. E aqui a gente tem que saber discernir quais são os bons conselhos e os maus conselhos. Em 1 Tessalonicenses 5, 20 está escrito: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Então, a gente tem que buscar o conselho das pessoas, mas a gente também tem que ler a palavra e estar no Senhor e buscar o Espírito Santo para Ele nos dar discernimento de entender o que, se a pessoa fala, ela está conforme a palavra ou não. Porque sempre, se alguém falar alguma coisa que esteja contrária à palavra, não é de Deus. Porque Deus, Ele
fala conforme a sua palavra. O próximo rei que eu vou citar é o rei Joás. Joás fez o que é justo aos olhos do Senhor, enquanto viveu o servo Joada. Esse rei, o Joás, ele ouviu os conselhos, mas ele ouviu o conselho enquanto o conselheiro estava vivo. Ele não aprendeu a sabedoria e seguir os caminhos certos. Ele só vivia nos caminhos de Deus enquanto o sacerdote que ensinou ele estava guiando ele. E aqui a gente não pode depender da fé dos outros e viver fazendo certo só enquanto alguém está olhando para a gente e está analisando o que a gente faz. A gente tem que fazer o certo por toda a nossa vida. E aqui a gente tem que nos lembrar, nós temos que nos lembrarmos a cada dia da palavra do Senhor para que, independente da situação, a gente venha lembrar do que a gente tem que fazer e continuar nos caminhos do Senhor. Aqui em Josué 8, tem um versículo que fala sobre isso. Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. A gente tem que meditar na palavra do Senhor dia e noite. E em Deuteronômio, Deuteronômio 6:4 diz: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E todas essas palavras que lhe ordena estejam no seu coração. Ensina-os com persistência aos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as com um sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas, na casa e nos seus portões. Esse texto é um texto muito importante para os judeus e é o que eles chamam de Shema. Esse texto é um texto que eles realmente liam dia e noite. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor, para se lembrar do que o Senhor fez por eles e manter-se no caminho do Senhor. Depois do rei Manassés, depois do rei Joás, eu vou avançando um pouquinho. Em 2 Crônicas 29, a gente vê um rei chamado rei Ezequias. E o rei Ezequias, depois de vários reis, ele foi um rei bom. Ele andou no caminho do Senhor, fez o que agradava ao Senhor, ele reinstituiu a Páscoa, ele restaurou o templo. E no final da sua vida ele teve um problema que ele foi um pouco orgulhoso e Deus falou que ia dar o julgamento para ele, mas Ezequias se arrependeu e Deus perdoou ele. E depois que a gente lê esse livro de novo, a gente acha que o próximo rei vai ser bom, porque o rei anterior ele foi bom, ele deixou o reino em paz e tudo estava conforme, mas a gente vê, depois dele, tem o rei Manassés. E esse foi um dos piores reis que já teve. Você começa a ler e fala que ele fez cada coisa errada. Você fala, não é possível que esse rei fez isso. E ele foi um rei que ele fez muito mal. E em 2 Crônicas 33, do 10 ao 13, diz:
O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes dos exércitos da Assíria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho, um nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu ao seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Assim, Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Então a gente vê que Manassés, ele foi alguém que foi que nem um filho pródigo. Ele nasceu no reino que estava tudo bem, mas ele falou, não quero, vou fazer do meu jeito, vou fazer tudo errado. E aí ele fez do jeito dele. Deus deixou ele fazer por alguns anos do reinado dele, até que Deus falou, chega, você quis fazer do seu jeito, agora vêm as consequências e o juízo. E nesse momento que o juízo veio, Roboão entendeu que ele estava fazendo errado, ele se arrependeu como filho pródigo, ele voltou atrás e começou a seguir a Deus e continuou sua vida no caminho certo. E o que eu queria dizer é que muitos aqui, que a gente, os jovens, tem bastante crianças, bastante jovens e adolescentes, que a gente tem um privilégio de a gente já ter nascido ou desde criança já estar na igreja, já estar no caminho do Senhor, e a gente não pode ser que nem Roboão e querer fazer do nosso jeito e sofrer e depois ter que voltar pela dor. Outro dia eu estava conversando com o Gabriel, ele falou que a gente que já está pelo amor não precisa sair para voltar pela dor. Então, é isso. Agora, eram esses os reis que eu tinha para falar. Mas outra coisa sobre conselhos, de quem a gente ouve os conselhos, é que na nossa vida a gente deve pedir conselhos para... A gente tem os pastores, tem os irmãos da igreja que a gente deve buscar quando a gente tem algum momento ali que a gente tem uma incerteza, ou que a gente quer ter uma certeza que a gente, às vezes, a gente pensa em alguma forma ou não sabe direito o que fazer, e ter alguém ali do nosso lado é bom. E tem duas pessoas que sempre vão querer o nosso bem, vão nos dar os melhores conselhos, que são o nosso pai e a nossa mãe. E em Provérbios 1:8 diz: ouça, meu filho, a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Em Provérbios 3:11 diz: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. E se aqui ele compara a repreensão do Senhor com a repreensão dos pais, significa que a repreensão dos pais também é correta, porque senão ele não compararia um ato de Deus com uma repreensão dos pais. Então a gente sempre tem que ouvir os nossos pais, porque eles nos dão bons conselhos. Uma última coisa que eu quero falar é que Deus também não falou para a gente seguir a lei dele, a palavra dele, porque ele é autoritário, assim, ele quer que a gente siga ele, porque ele manda em tudo, mas ele quer, na verdade, que a gente siga ele porque isso é bom, porque ele é bom e o caminho dele é bom. Então, de uma certa forma, a Bíblia, ela é um mandamento, mas também é um conselho, porque Deus nos ama, mas ele nos deu o livre-arbítrio de escolher não seguir a ele. Mas ele falou, seguir a ele é muito melhor. Ele falou para a gente amar a ele e seguir os seus mandamentos. Um exemplo disso é em Daniel 4:27. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho que os profetas não conseguiam revelar, e ele perguntou para Daniel. E Daniel revelou o sonho. E no final ele disse: portanto, ó rei, aceita o meu conselho.
renuncia aos teus pecados e à tua maldade. Pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Ele deu uma opção ao rei. Ele falou, você pode continuar do jeito que você está, mas você vai ter as consequências. Eu te aconselho a você buscar a Deus. E o rei Nabucodonosor não seguiu esse conselho e por 7 anos, ou um período de tempo, ele ficou andando como se ele fosse um animal na floresta, porque esse foi o juízo de Deus para ele, porque ele não seguiu o conselho de Daniel de seguir a Deus. E aqui, agora, vou falar um pouco mais como uma brincadeira, assim, mas para deixar uma reflexão. Às vezes, eu estou com meus amigos na faculdade e eles falam uma coisa que é tipo assim, Mateus, vou te fazer uma pergunta e quero que você pense bem. Você prefere ganhar um carro zero, sem ter que pagar IPVA, documento, manutenção e gasolina por 10 anos, ou não? Lógico que você prefere o carro, né? Então, meio que a palavra de Deus também é meio assim, é como se eu te perguntasse, você prefere seguir a Deus e os seus mandamentos e guardar Jesus por todos os dias da sua vida e ter a esperança da salvação e vida eterna, ou não? Ou fazer o errado e seguir o mundo? Quando você pensa assim, não tem muito sentido. É como Paulo disse, né? Eu era segundo a lei, era justo, matava cristãos em nome de Jesus, em nome de Deus, mas aí quando eu conheci Jesus, aí tudo parou de fazer sentido. Tudo que eu achava que era certo virou perda para mim, virou o ou não. E eu comecei a seguir a Deus e o caminho de Deus. Aleluia. E era isso que eu tinha para hoje. Aleluia. Aleluia. Palavra abençoada, igreja. Glória a Deus. Dudu, Glória a Deus. não abre a boca, Eita, glória. é Deus falando. A gente aprendeu hoje, então, que precisamos de conselhos, mas saber de quem receber os conselhos, né? Como a gente bem tem visto nessa geração, tem muitas pessoas usando a palavra de uma forma diferente, dando uma pincelada aqui, muda uma vírgula ali, tira Deus do centro, te oferece algo que não é Deus e que parece bom aos nossos olhos. Mas a gente viu alguns exemplos aqui. Alguns começaram bom, terminaram mal. Alguns começaram mal, se humilharam e terminaram bem. Outros ouviram um conselho errado. Só que o nosso erro, eu até peguei uma frase aqui, vou ter que ler porque já não lembro nem meu nome às vezes. Eu tenho que achar onde está. Oh, Deus. Dá uma glória a Deus, hein? Glória a Deus. Meu pai. Onde eu marquei? Aqui é escrito assim, ó, o passado não garante o futuro, mas o passado também não condena o futuro. O que faz a diferença é a decisão de permanecer ou retornar aos caminhos de Deus. Então, o passado não garante que você vá para o inferno, mas o teu passado também não garante que você vai para o céu. A gente não pode começar bem, ser usado por Deus, no final da vida se perder. Nós temos que viver constantemente nos caminhos do Senhor, e não é fácil, mas com Ele é possível. Amém? Obrigado, Deus abençoe grandemente sua vida. Du, Mateus, não foi a última, teremos várias, em nome de Jesus. Pedrinho, está preparando?
Vou só dar um testemunho maravilhoso aqui. Para que seja bênção na vida dos dois aí que tomaram essa atitude. Mateus e Du receberam o convite, não ficaram com medo. Falaram assim, dá um tempinho, vou preparar a palavra. Aí trouxeram a palavra. O Pedro, vendo isso, o coração dele queimou. Ele falou assim para mim, não, é verdade. É que tudo que eu falo dele parece que é brincadeira. Não, mas é verdade isso, né, Pedro? Pedro veio conversar comigo no domingo passado. O Espírito Santo tocou o coração dele para ele trazer uma palavra. Então, aleluia. Isso é para testificar a fé do Mateus, do Paulo, do Du, né? Através da coragem que vocês tiveram de se colocar na brecha. Deus usou vocês e agora Pedro está sentindo trazer e será usado grandemente, assim como os dois. E com isso a gente vai vendo o reino evoluir, Deus levantando pregadores, daqui a uns dias ministros, né, Ju? Violão, e nós vamos ficar aqui sentadinhos só ouvindo, em nome de Jesus. Eu creio. Amém? Quem foi abençoado com essa palavra? A gente deu uma estendidinha hoje no louvor, mas Deus sabe os propósitos dele. Creio que todos aqui foram tocados pelo Espírito Santo. Nós vamos confirmar, pessoal, se daqui 15 dias a gente vai ter o culto, amém? Mas a gente vai confirmar se vai ter a vigília, tá? Daí a gente vai colocar no grupo. A gente marca certinho lá, avisa o pessoal, vamos abrir para a igreja novamente, né? Fazer o convite nos cultos. Para que quem está com sede e fome da presença, que puder ir lá, vamos se encher. Porque a vinda do Filho do Homem está mais próximo do que nunca. Né? Então, não tem o que nós fazermos a não ser se agarrar nele, grudar na videira verdadeira para manter os frutos, né? Ele vai fazer o que com quem dá fruto? Ele pode, vai doer, mas vai valer a pena, vai valer a pena, em nome de Jesus. Antes de finalizar, a gente vai fazer um videozinho hoje, tá? No final depois da oração. Quem puder e quiser participar do vídeo, é muito importante. É um vídeo rápido, a gente vai fazer só a passagem de uma Bíblia, né, amor? Vai passar uma Bíblia de uma mão para outra, depois voltar, e acho que daí a última pessoa vai fazer o convite, vem para o culto de jovens, alguma coisa do tipo, é coisa rápida, participem. Uma benção. Ô, Ju, vem cá. O Ju vai dar um testemunho aqui, irmãos. Glória a Deus. Ô, glória, sim? É o mover de Deus. Aleluia. É rapidinho. Glória a Deus. Tem tudo a ver com o que ele está falando. Uma vez eu estava aqui na igreja, era culto empresário, o pastor falou assim, que quem tem a palavra de sabedoria, cria tendência, né? E naquela época lá eu trabalhava por conta, né? Tomei para mim. Depois eu voltei a trabalhar, enfim, daí aconteceram várias coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes Deus está esperando você tomar uma atitude para alguém perto de você evoluir diante dele. Glória a Deus. Tudo que foi falado aqui, uma palavra de sabedoria. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para quem não sabe, né, a gente estava com o apartamento lá e a gente ia fazer uma situação com o apartamento. Deus acabou dando uma casa para a gente, né? Então a gente ficou com a casa e o apartamento lá. Um rapaz que trabalhava comigo estava destrancado uma coisa dele lá, né? Travado, tudo lá, estava tudo trancado. E ele pegou e tinha um dinheiro, comprou o terreno e foi fazer uma casa de construção. Depois do que Deus me deu, a casa. E agora o outro rapaz acabou de finalizar e comprou a casa dele. E foi assim também a respeito do carro. A pessoa estava lá numa situação com o carro dele e tinha um dinheiro para trocar. E daí teve um outro vigilante também que comprou a casa também, tema dele, quitou a dele e comprou outra casa. E já tinha uma pessoa no lugar e já deixou a pessoa de aluguel lá para pagar. Então, eu digo assim, igreja, que quando você toma uma atitude para Deus, não é só os seus da casa. Deus estava falando comigo ali. E ele falou assim, bem forte, não é só os seus da casa, é as pessoas que te observam. Com uma atitude que você toma, que ela nota em você, o Du, Mateus, tocou o Pedro. É uma atitude. Talvez se eles não tivessem tomado essa atitude, do convite que o Gabriel fez a eles, o Pedro não viria. Então é uma tendência. E a igreja,
tem que ser a tendência, porque a igreja é poderosa na terra. E a palavra de Deus fala assim que ninguém pode contra, porque é de Deus. Amém? Então, muitas vezes Deus está esperando nós, como igreja de Cristo, tomar uma atitude, Gabriel. Né? Quando ele tomou uma atitude, olha o que Deus deu aqui, ó. Coisa linda. E vai dar mais. Né? Porque eu falo uma coisa, igreja, ninguém presta atenção nisso, mas as coisas, não é só as coisas boas que você tem que ouvir quando Deus fala, que muitas vezes você acha que é ruim, mas para Deus não, Ele tem que fazer aquilo, pronto, acabou. Porque quando a pastora Lúcia, que agora é pastora, ela veio aqui como missionária uma vez pregar aqui numa campanha, ela disse assim que a igreja era um celeiro. E como que a igreja funciona no celeiro? Como que funcionou com Josué? Ele teve que encher o celeiro, José encheu o celeiro, as vagas gordas, e depois as magras ele comeu o celeiro. O que estava lá dentro esvaziou. E a igreja, pessoas passaram aqui, pessoas estão na igreja, que foram para outras igrejas. E Deus deu um povo novo, né? Eu estava falando disso agora há pouco. Né? Isso daí foi uma profecia aqui na igreja. Que pessoas iam ser daqui. Pessoas de palavras de louvor. Não sei se você estava na campanha. Quando a missionária Dulce pregou isso aí. Isso aí já tem um tempo atrás. E como o Gabriel falou aqui na hora do louvor, é uma semente. E a semente, a Rose mexe mais com isso aqui. Você tem que pôr lá na terra, lá, jogar água. Depois, a hora que está pronto, você passa lá e pega e vai vender, né, Rose? Sim. Mas para ela pegar e vender tem um tempo. Mas está chegando o nosso tempo. Da gente, como igreja, tomar uma atitude. E a gente está tomando a atitude, Deus está fazendo, em nome de Jesus. Né? Está dando projeto para ele aí, ele vai compartilhar com a gente aí durante o ano. Deus vai usar ele aí para abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. E a gente está junto, né? Obrigado por isso. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, Deus abençoe. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar? Encerrar o culto. Hoje não temos pipoca, a nossa irmã Catiane não pode vir. Próximo culto teremos, amém? Feche seus olhos. Seu Deus amado Pai, nós te agradecemos por esse tempo riquíssimo, Pai, na tua presença. Nós não teríamos lugar melhor para estar se não fosse aqui hoje, Pai. Senhor, hoje o Senhor nos provou mais uma vez que são os pequenos detalhes, Pai, que o Senhor cuida de nós. Hoje nós não temos menção do que aconteceu aqui no reino espiritual, Pai. Mas com os dias a decorrer para frente, iremos enxergar o que foi destravado hoje aqui. O que foi nos ensinado hoje através da palavra, Pai. Através da vida do irmão Eduardo, Pai. Palavra de sabedoria, de conhecimento, a qual a gente só recebe de Ti, Pai. Sem a Tua presença nós não somos sábios, somos tolos. Sem a Tua direção, Pai, batemos com a cabeça, Pai, na parede. Mas quando estamos diante da Tua presença, diante da Tua direção, Pai, passamos pela porta estreita, Pai, e aí acharemos pastagem, acharemos o campo verde, Pai, onde podemos repousar. Senhor, eu quero te colocar diante de Ti, Pai, agora nesse momento, cada vida que está aqui, representando um lar, Pai. Senhor, abençoa cada casa, cada lar representado aqui, Pai, em nome do Senhor Jesus. Do mais novinho ao mais velho, Pai, ao mais experiente. Senhor, nos leve, Pai, em paz e em segurança, da mesma forma que o Senhor nos trouxe até este lugar, Pai. Nos dê, Pai, uma noite de descanso do justo, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor já está preparado, na verdade, no reino, Pai, o culto de amanhã, das primícias, o Teu Espírito, Pai, estará neste lugar como está agora, Pai, e como sempre está, Pai, enchendo este lugar de adoração, usando a cada um que subir nesse altar, ó Pai. Assim também será no culto da família, Pai. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai. Pai, também te peço, Pai, mais uma vez, pela vida da pastora Rúbia. Senhor, nós já entregamos, ó Pai, e o Senhor vai fazer o milagre. Mas mais uma vez unimos nossa fé agora, Pai. Traga, Pai, renovo para o pastor Zader. Força, Pai, para os filhos. Porque vem essa situação e abala o coração, Pai. Mas, Senhor, dá renovo, Pai, dá força para eles, ó Pai. Porque em nome do Senhor Jesus, em poucos dias, essa mulher estará aqui, Pai, testemunhando. Essa mulher estará aqui falando, Pai, que o Senhor fez na vida dela. Hoje ela não lembra de nada,
Mas quando ela voltar aqui, Pai, estará 100% curada, em nome do Senhor Jesus, Pai, e testemunhará, Pai, a vitória. E como foi dito aqui pelo Júlio, Pai, através desse milagre, outras vidas cairão nos teus braços, ó Pai. Se renderão, ó Pai, a Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós cremos, ó Pai. Porque o Senhor nunca mudou e não vai mudar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, ela faz um trabalho maravilhoso com as crianças, Senhor. Ela cuida, Pai, dos brotos, ó Pai. Ela cuida dessa semente, Pai. Depois sai dali e vem para cá os jovens, ó Pai. É tão importante, Pai, o serviço, o trabalho que ela faz no Teu reino, Pai. Renova a força dessa mulher, Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, doce Espírito de Deus. Amém. Amém, igreja? Amém, Pai. Vamos fazer o vidinho rapidinho?